Pessoal, beleza? Eu sou o professor Arthur Monteiro e hoje a gente começa o nosso curso de Pré-Veste, ok? Vamos começar com MMC e MDC. Bora? Diferenças e como identificar. O MMC ele é o mínimo múltiplo comum. Pelo que o nome mesmo diz, ele vai querer o menor múltiplo entre dois ou mais números. Então, o que as questões que pedem MMC, na maioria das vezes, vão falar? Elas vão falar sobre tempo, elas vão querer uma ideia de coincidência, quando acontecerá novamente. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu tomo dois remédios, o remédio A e o remédio B. Vamos dizer que eu comece tomando os dois às 7 horas da manhã, sendo que o remédio A eu tomo a cada 4 horas e o remédio B a cada 6 horas. Quando eu vou tomar novamente os dois ao mesmo tempo? Essa é uma questão que é comum que a gente use o MMC, ok? Então sempre que tiver essa ideia de coincidência acontecer novamente, que a gente vai ver nos exercícios próximos, ele vai pedir o MMC. Já o MDC, ele é o máximo divisor comum. Então, o que ele vai querer? Ele vai pegar os divisores entre dois ou mais números, olhar quais são iguais e pegar o maior entre eles. Então, as questões que vão usar o MDC, ela vai falar de uma ideia de divisão, partes iguais, maior tamanho possível. Então, sempre que tiver essa relação dessas palavras, é bom a gente olhar e já ver que vai falar de MDC, ok? Como fazer o MMC? Existem diversas formas para a gente olhar e fazer o MMC. Uma delas é enfileirando os múltiplos de cada número. Vamos voltar naquele exemplo que eu falei dos meus remédios. Quando será que eu vou tomar eles de novo, certo? E vamos olhar os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20 e assim vai. Os múltiplos de 6 também a gente tem que olhar porque a gente está querendo comparar os dois. 6, 12, 18, 24. O que a gente vai ter que olhar agora? Quais são os números que se repetem nos dois? Que é o 12, o 24, o 36, o 48 e o 60. Aqui é que a gente continuando aqui, a gente vai achar aqui em cima nos múltiplos de 4 esses números. Agora, se eu quero o mínimo entre eles, eu quero o menor. Qual que é o primeiro número que vai vir nessa sequência? Isso aí, vai vir o 12. Então, o 12 vai ser o nosso mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Tá, é muito fácil, é muito tranquilo, mas pense que a gente pode fazer um MMC entre 120 e 140, 121 e 162. São números muito grandes para a gente conseguir ficar fazendo essa fileira e a gente nem sabe quando a gente vai chegar nessa coincidência. Agora, existe um jeito mais prático da gente fazer, que é fatorando por números primos. O que são os números primos? São os números naturais que só tem dois divisores dentre os naturais não nulos, ok? Então, que nem o 2, a gente só tem o 2 e o 1 que divide ele. O 3 e o 1. Vocês estão vendo que a gente só tem dois divisores para eles. Vamos pegar o 4. O 4, ele tem o 1, o 2 e o 4 de divisor. Então, ele tem três números dividindo ele. Então, ele não é primo, ok? E assim segue infinitamente, com 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, e assim seguindo até números estratosféricos, ok? Para fatorar esses números, a gente precisa enfileirar eles aqui, colocar o 4 e o 6 e ir nessa sequência crescente dos números. Primeiro a gente vai olhar, tem um número divisível por 2? A gente vê, tem o 4 e o 6 que são pares, então eles vão ser divisíveis por 2. E a gente vai colocar o 2 aqui e dividir os dois. O 4 vira 2, o 6 vira 3. A gente olha, tem mais números divisíveis por 2 ainda? Sim, tem o 2, que o 2 é par ainda. O 3 não, que o 3 é ímpar. Então a gente não vai poder mexer nele agora. A gente divide por 2, o 2 vira 1 e o 3 desce para cá. E agora a gente pode dividir ele porque o 3 é primo, 3 dividido por 3 é 1. E a gente fechou a fatoração, ok? E agora a gente pega e soma o 2 com 2 mais 3 vira 7. Fechou o MMC, certo? Não. O que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses três números, ok? A gente pega esses três números e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então a gente chega aqui, 12 é o MMC de
4 e 6. O que quer dizer isso? Se eu tomei meu remédio 7 horas da manhã e o MMC entre 6 e 4 é 12, então só 12 horas depois das 7 horas que eu vou tomar eles novamente, que vai dar que vai dar novamente às 7 horas da tarde ou noite, ok? Como fazer o MDC? O MDC, como a gente viu, ele vai querer os divisores em comum, mas só o maior entre eles, ok? Então, se no MMC eu enfileirei os múltiplos, agora eu vou enfileirar os divisores. Eu vou usar o 4 e o 6 porque a gente já está usando ele antes, ok? Mas a gente pode fazer isso para qualquer número. Vamos enfileirar os divisores de 4. 1, 2 e 4. E os divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Vocês vão reparar que nele a gente só tem um número em comum, que é o 2. Logo, o 2 vai ser o MDC entre os dois. Agora, se eu tivesse mais números que repetissem nos dois, eu vou pegar o maior número entre eles para representar o MDC entre os 2, 3, 4 números que eu estiver utilizando para fazer o MDC, ok? Agora, pensa comigo. Se eu estou fazendo de números pequenos, é até tranquilo a gente colocar assim os divisores. Agora imagine que eu estou fazendo de 1000, os divisores de 1000 com os divisores de 558, 579, sei lá, números grandes. Vai ser fácil a gente colocar cada número divisor e tudo mais e depois olhar qual é o maior, qual repete? Não, vai ser muito trabalhoso e mais difícil. Até para a gente estar fazendo uma prova rápida, que a gente tem 3 minutos para cada questão, trabalhar 5, 6 minutos fazendo tudo isso não vai ser prático. Só que existe um modo prático, que é fazer por fatoração de números primos. Repare que é igual ao que a gente usou agora há pouco do MMC, não é? Só que é diferente. No MMC, eu vou pegar esses 3 números e multiplicar. Já no MDC, eu vou pegar o número que divide os dois ao mesmo tempo, ok? Vamos olhar esse 2. Esse primeiro 2 divide o 4 e divide o 3. Divide os dois ao mesmo tempo. Se divide os dois ao mesmo tempo, a gente vai usar esse 2. Agora, esse 2 aqui de baixo, ele divide o 2, mas o 3 continua 3. Então a gente não vai usar ele e o mesmo ocorre com o 3. Então eu vou usar só o 2 para fazer esse MDC. Se eu tivesse mais números nesse MDC, eu multiplicaria eles, ok? Mas como eu só tenho o 2 vai ser a nossa resposta final do MDC, fazendo o modo prático, ok? Vamos para as questões. A primeira questão nossa é da UFSM de 2004, é a questão 1 do nosso PDF. Que PDF é esse? É o PDF do Mundo Educação. Eu vou colocar aqui no link na descrição para vocês conseguirem ver. Eu acho que tem entre 14 e 18 questões nesse PDF de MMC e MDC. São questões muito legais e muito boas para a gente ir treinando o nosso MMC e o nosso MDC, ok? Vamos lá. Estudos e simulações são necessários para melhorar o trânsito. Por exemplo, imagine que de um terminal rodoviário partam os ônibus de 3 empresas, A, B e C. Os ônibus da empresa A partem a cada 15 minutos, da empresa B a cada 20 e da empresa C a cada 25 minutos. Às 7 horas, partem simultaneamente 3 ônibus, um de cada empresa. A próxima partida simultânea dos ônibus das empresas será às... Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos dados que essa questão nos dá. Ela dá a empresa A partindo a 15 minutos, a B a 20 e o C a 25 e o horário de partida das 3 às 7 horas. Reparem que ele está pedindo quando vai acontecer novamente, quando eles vão partir novamente ao mesmo tempo. Então essa ideia de coincidência, quando acontecerá novamente, então a gente está falando de MMC, ok? Para fazer essa questão, que números a gente vai usar nesse MMC? O 15, o 20 e o 25, porque eles são os números que a questão nos dá para essa questão de tempo, ok? Então, vamos fazer o MMC entre os 3, 15, 20 e 25. Reparem que eu tenho 2 ímpares e um par. Então, vamos dividir o par primeiro, que é divisível por 2. 20 vira 10. É 10, é par. Divido de novo por 2. Pronto, cheguei no 5, 3 números ímpares, não consigo dividir por 2. Vamos olhar o próximo número primo, que é o 3.
Tem número que dá para dividir por 3 aqui? Tem. É o 15. O 15 a gente divide por 3, vira 5. O 5 continua 5, o 25 continua 25, porque não são divisíveis por 3. Agora, a gente não tem nenhum número divisível por 3. Então a gente olha o próximo número primo, que é o 5. Olhando o 5, a gente consegue dividir os dois 5 por 5, que vira 1. E o 25, que vai virar 5. Então a gente divide esse 5 de novo e a gente chega ao final da nossa fatoração. O que a gente precisa fazer agora? Multiplicar todo mundo aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5 aqui. Vamos tentar fazer isso aqui de cabeça? Vocês tentam fazer comigo. Vamos devagar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 4 com 4, 8. Com 4, 12. 12 vezes 5, 60. Por que 60? Vamos imaginar que o 5 ele é metade de 10. Então, quando eu multiplico 120 por 10, ou 12 por 10, eu chego a 120. Se eu multiplico por 5, eu vou chegar na metade disso, que é 60. E a mesma coisa eu posso pensar multiplicando por 5 de novo. Se eu estou multiplicando por 5 de novo, se eu multiplico 60 por 10, eu chego em 600. Então, se eu multiplico pela metade dele, eu chego em 300. Ok? Então, 300 é o resultado do nosso MMC. Vou lá, terminei a questão, tô suave, vou lá, 300. Não! O que é esse 300? Esse 300 é minutos. Ó, tá vendo que eu tô falando 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos? Então a resposta vai estar em minutos. Mas lá nas alternativas ele não está falando de minutos. Ele está querendo falar de horas. Como é que eu vou converter 300 minutos em horas? Vamos pensar. Cada hora tem 60 minutos. Então, a cada 60 minutos que passa, eu completo uma hora. Vamos lá, vamos fazer a divisão? 300 dividido por 60? 5. 300 dividido por 60 vai dar 5, que é o total de 5 horas. Só que na questão, ela não quer saber quantas horas depois. Ele quer saber que horas vai acontecer novamente. Se ele parte às 7 horas, se a gente adiciona 5 horas nele, a gente chega aqui. Eles vão partir novamente no mesmo horário, ao meio-dia. Se a gente adiciona mais 5 horas, às 5 horas da tarde, e assim vai, ok? Sendo assim, a resposta da questão é a alternativa E do nosso PDF, tá? Agora, vamos para a questão da Mackenzie do nosso PDF, que é a 14, a questão 14 do nosso PDF, tá? Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito, por dia, a 90, 108 e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Quantas aparições diárias os partidos vão ter na TV? Como é que a gente vai fazer isso, hein? Vamos lá, vamos dar uma olhada nos dados dessa questão. Ele fala pra gente que tem 3 partidos políticos, por dia 90 segundos, 108 e 144, e o tempo de cada aparição foi sempre o mesmo e maior possível. Foi sempre o mesmo e maior possível. O tempo de aparição foi sempre o mesmo. Foi dividido em partes iguais. Sempre o mesmo dividido em partes iguais. O maior possível, a maior divisão possível, o maior número possível. Então, o que vocês reparam? Reparem lá no começo, quando eu falei as questões que falam sobre o MDC. Bateu certinho. O que ele quer? Ele quer uma divisão, a maior divisão possível. Ok? Então, a gente vai usar o MDC nessa questão. Como que a gente vai fazer ela agora? A gente vai fazer o MDC de quais números? Na questão, ele pede o número de aparições. O número de aparições está relacionado com esses blocos de tempo que eles vão ter durante o dia, que é 90, 108 e 144 segundos. Então, vai ser esses 3 números que a gente vai usar nessa questão, ok? Vamos fazer o MDC entre os 3. Já está aqui, 90, 108 e 144. São números pares. Então, eu já começo usando 2. Como os 3 são pares, eu consigo dividir os 3. Se eu divido os 3, eu circulo ele aqui porque eu vou usar ele no nosso MDC. E aí a gente continua. Só que agora a gente tem um número ímpar. Não vai dar para dividir os 3 ao mesmo tempo por 2, porque eu tenho 2 pares aqui. Divido os 2.
Um vira 27, o outro 36. Tem um par ainda ali. Vou dividir ele por 2 de novo. Vira 18. Ainda par, divido por 2, 9. Opa! Cheguei em 3 números ímpares. Vou dar uma olhada agora se eu consigo dividir os 3 por 3. Consigo, porque o 45 vira 15, o 27 vira 9 e o 9 vira 3. Então eu circulo esse 3 porque eu vou usar ele no MDC. Agora vamos olhar de novo se dá para dividir por 3. O 15 vira 5, o 9 vira 3, o 3 vira 1. Dividir os 3, circulo 3 porque eu vou usar ele no nosso MDC. Aí agora eu chego no final dos números que eu vou usar no MDC. Por quê? Porque eu cheguei no 1 aqui. Se eu chego no 1, não vai ter como dividir os 3 ao mesmo tempo. Então agora eu só termino essa fatoração dividindo 3 por 3, o 5 por 5 e eu termino a fatoração. E agora o que eu faço? Multiplico 2 por 3 e por 3. Vamos lá, vamos tentar de novo fazer de cabeça. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 é a resposta da nossa questão. Não. Por quê? Porque 18 é a divisão dentro dos blocos. Então o número de aparição vai ser a cada 18 segundos dentro dos 90, 108, 144 segundos. Então os números de aparições eu vou conseguir quando eu dividir os 3 números por 18. 90 dividido por 18 dá 5. 108 dividido por 18 dá 6. E 144 dividido por 18 eu chego em 8. Aí agora é só somar esses 3 números que a gente chega na resposta da nossa questão. 5 mais 6, 11 mais 8, 19, que é a alternativa D do nosso PDF. Agora a nossa questão é do Enem 2015, que é a questão 18 do nosso PDF, é a última questão do PDF, ok? Vamos lá. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem os ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos critérios. 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingresso, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos, não vai sobrar para ninguém, não vai ter nenhuma sobrinha ali, vai ser todos os ingressos distribuídos igualmente. E a questão é, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Agora vamos dar uma olhada no que ele dá para a gente na questão. 400 ingressos para a sessão vespertina, 320 ingressos para a sessão noturna. Ele quer dividir igualmente para todas as escolas o maior número possível de ingressos. Já perceberam que a gente está falando de MDC, a maior divisão possível. Quero distribuir a quantia maior possível sendo iguais para todos, entendeu? Então a maior divisão possível. Vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o 400 e o 320 e vou fatorar ele por números primos, fazendo o MDC. E aí eu divido ele por 2 aqui e a gente repara, sempre que os números forem pares, a gente já vai usar o 2. Mesmo que seja um número só divisível por 2, a gente vai dividir ele por 2, ok? Vamos lá. 400, 320 dividido por 2 vira 200, 160, a gente divide por 2, 180, divide por 2, 50. 40 divide por 2 de novo, 25 e 20. 25. Mas vamos parar um pouquinho. Viu que a gente dividiu todos os 2 a todo momento aqui por 2? Circula, 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 porque a gente vai usar eles no MDC. Só esses 2 aqui que a gente não vai usar, por quê? Porque a gente chegou no 25 que é ímpar. Então a gente vai dividir só o 20. Dividiu 20, vira 10, dividiu 10, vira 5. Opa, agora eu tenho 2 números ímpares. Dá para dividir por 3? 25 e 5? Não dá. Dá para dividir por 5? Dá. A gente divide o 25 e o 5. 5 vira 1, 25 vira 5. E agora a gente só divide o 5 por 5 e vira 1. E aqui, reparem que a gente vai usar esse 5 no MDC porque ele dividiu o 25 e o 5. E agora, o que a gente faz? A gente vai multiplicar todos esses números que a gente já circulou, a gente já grifou eles. Agora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. Então, vamos lá. 80. 80 é a resposta da nossa questão? Não. O que ele quer saber? Ele quer saber o número de escolas que a gente vai poder contemplar. Então, fazendo isso, a gente vai ter que dividir 400 por 80, 320 por 80. 400 por 80, 5. E 320 por 80 é igual a 4. Então, eu somo os dois, 5 mais 4, 9. 9 é a nossa resposta final, que é a alternativa C do nosso PDF, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero vocês na nossa próxima aula que vai falar de porcentagem, tá? Durante a semana, nas próximas semanas, eu vou postar um vídeo com resoluções de todas as questões desse PDF, das 18 questões, ok? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem joinha, compartilhem com os amigos. Críticas, sugestões, manda aí embaixo. Tá com dúvida também em alguma questão? Não deu para explicar direito? Manda uma pergunta aí que eu tento responder para vocês, seja na resposta aí ou fazendo um próximo vídeo, ok? Muito obrigado com vocês, até a próxima!